no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 2 até o versículo 4. Mateus 6, de 2 a 4. Sendo generosos com os outros é o tema da nossa mensagem nessa manhã. No Sermão do Monte, capítulo 6, Jesus fala sobre práticas de generosidade na vida do povo judeu. Ele toca em 3 assuntos. Ele toca sobre dar esmolas. Em segundo lugar, ele fala sobre oração. E em terceiro lugar, ele fala sobre jejum. Mas hoje vamos tocar sobre o segundo assunto dito por Jesus. Por favor, mesmo sentado, acompanhe-me com a sua Bíblia, na sua versão, e eu leio na minha, que diz assim: assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê os que é secreto, te recompensará. Queira Deus abençoar a sua palavra. Na versão que eu li, e eu creio que na sua versão também, aparece o termo esmola. Esmola sempre traz uma conotação negativa. Na verdade, Jesus está nos falando de generosidade. Ele trata da questão de como podemos ajudar os outros, como nós podemos ajudar as pessoas e quais os perigos de fazermos isso com um objetivo espúrio, com um objetivo falso, com segundas intenções. Você se sente confortável ajudando os outros? Qual a importância da generosidade, sobretudo aos pobres, na prática cristã? Você tem sido generoso individualmente? Tem sido generoso com a sua igreja? Com as obras sociais, ajudando os pobres? E como a Bíblia analisa essa questão de generosidade? É isso que vai ocupar esses minutos aqui. Primeiro, eu queria lembrar o que a lei de Moisés nos ensina sobre essa questão. O que a lei de Moisés nos fala sobre esse assunto? Em primeiro lugar, irmãos, quero destacar: o desejo de Deus era que não houvesse pobres no meio do seu povo. Isso está lá em Deuteronômio 15, no versículo 4. Entretanto, não haverá pobre algum no teu meio, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Esse capítulo 15 começa dizendo que de 7 em 7 anos as dívidas eram canceladas no povo de Israel, para que não houvesse pobres. Seria isso uma utopia? Sérios analistas avaliam que o grande problema da economia do mundo não é a falta de riqueza, mas o acúmulo de bens. E no início do capítulo, nós vimos isso, que a ordem de Deus para o seu povo ali é que as dívidas deviam ser perdoadas de 7 em 7 anos. Deuteronômio 15, 1 diz assim, vou ler agora aqui: no fim de cada 7 anos praticarás o perdão das dívidas. Nós podemos afirmar que a pobreza conspira contra o projeto original de Deus para a raça humana. Interessante
que é um testemunho de uma ONG chamada Free Food. E nos caminhões dela, lá nos Estados Unidos, há uma frase de um falecido arcebispo católico, o arcebispo Dom Helder Câmara, que foi arcebispo em Olinda, Pernambuco. E ele dizia assim, eu acho que está aqui: quando dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Quando pergunto por que os pobres são pobres, eles me chamam de comunista. Mas isso é uma coisa a considerar. O projeto original de Deus para que tivéssemos sensibilidade para com os pobres. Há também na Bíblia o princípio da doação na lei. Deus diz algumas coisas para aquele povo do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele diz: vocês não devem endurecer o coração de vocês ao pobre. Deuteronômio 15, 7 e 8. E volto a ler Deuteronômio e leio dizendo assim: quando algum dos teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Certo, irmãos, que às vezes deixamos de fazer o bem porque ficamos preocupados com assistencialismo. E, às vezes, nós sabemos que a assistência pode ajudar momentaneamente uma pessoa na crise, e ela deve ser praticada, mas ela pode gerar também uma dependência que retira toda a dignidade e traz o senso de impotência à pobreza. Eu me lembro muito bem que eu fui criado numa igreja em que nós tínhamos a prática de fazer muitas doações aos pobres. Nós fazemos isso aqui. E nós nunca fizemos bazar. Nunca fizemos bazar. E eu tinha um pé atrás contra bazar, vender alguma coisa, mesmo por um preço muito pequeno, quase que simbólico. Até que um dia, a nossa querida irmã Nair Portes, vou citar porque ela me ensinou, e ela disse assim: pastor, devemos fazer bazar. Sabe por quê? Porque nós vendemos coisas boas por preço simbólico. E a pessoa compra e ela sente uma dignidade muito grande. Ela compra uma roupa boa por R$1. Ela comprou, é dela. Ela não se sente um mendigo. Ela não se sente digna de dó. E aquilo me fez revisitar e repensar a prática do nosso bazar. E de 2 em 2 meses, na nossa igreja, para dar dignidade às pessoas, nós fazemos um bazar que procura ajudar as pessoas com esse ministério, querendo que as pessoas não se sintam pequenininhas, mas que elas se sintam dignificadas, mesmo participando de um bazar. Doar deve sempre trazer o germe da libertação, da honra, nunca humilhação, nunca dependência. Também, irmãos, a Bíblia nos chama a atenção para sermos sensíveis à dura realidade da pobreza. E aí Jesus citou Deuteronômio 15, versículo 11, certa vez, quando uma mulher chegou diante dele, ele estava num banquete, e ela, agradecido pelas dádivas de Jesus, a graça de Jesus, aquilo que Jesus havia feito por ela, ela derramou sobre os pés de Jesus um frasco inteiro de um perfume caríssimo.
E alguns discípulos, inclusive Judas Iscariotes, que era ladrão e roubava a bolsa dos apóstolos, disse pensando, podia dar aos pobres. E Jesus disse assim: nunca deixará de haver pobres na terra, citando Deuteronômio 15, 11. Entretanto, irmãos, isso não pode ser uma declaração que justifique a inércia do povo de Deus em relação ao cuidado que nós devemos ter com as pessoas carentes. Por isso, Deuteronômio diz: livremente abrirás a mão para o teu irmão. Jesus só citou a primeira frase do versículo. Ele diz: os pobres sempre teremos conosco. Por isso, livremente abrirás a mão para o teu irmão. Mas o que me interessa hoje destacar, ainda que resumidamente, são os princípios de Jesus sobre a generosidade. E a primeira coisa que ele quer destacar nesse texto que foi lido no início é para não usarmos a generosidade como forma de autopromoção. Eu me lembro que cheguei numa igreja e logo depois chegou uma família nova e nós recebíamos cada família como uma dádiva muito grande de Deus, porque quando assumi aquela igreja nós éramos 8 pessoas que frequentavam regularmente a igreja. E então chegou uma família inteira e o chefe daquela família chegava para a gente e falava assim: irmãos, fiquem aí em oração. Falava bem alto assim: fiquem aí em oração porque eu vou fazer isso. E contava as coisas boas que ele ia fazer. E ele se autopropagandeava, se autoexaltava. Exatamente o que a Bíblia diz para nós não fazermos. Não use a generosidade como forma de autopromoção. E aí vem Jesus, nesse texto que nós lemos em Mateus 6. E Jesus, então, ele nos diz exatamente assim: assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Se ele fala pela negativa, ele fala pela positiva. Ele diz: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e não para ser visto pelos homens. E aí eu lembro, os irmãos, não o texto que vem a seguir, mas lembro aquilo que Jesus falou no capítulo anterior de Mateus 5, ainda no Sermão do Monte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando uma pessoa vir a sua boa ação, quando a pessoa vir a sua doação, quando uma pessoa vir a sua generosidade, que isso traga glória a Deus, que isso faça com que a pessoa exalte o nome do seu Deus. E a palavra de Deus até mesmo recomenda o cuidado que nós devemos ter com o pobre. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Gálatas, eles começaram com a graça e estavam agora querendo obter salvação pelas obras. E eles estavam enfatizando que eles deviam fazer o bem e que eles deviam dar, ajudar, cumprir a lei. E o apóstolo Paulo pega isso e traz um princípio que eu gostaria, não está aí o texto bíblico, de Gálatas 2:10. E ele relembra, o apóstolo Paulo, que no primeiro concílio da igreja cristã, quando eles reuniram os apóstolos para defender se a fé cristã devia chegar somente aos judeus, ou devia ser estendida ao mundo todo, e se eles deviam pregar a graça, ou se eles deviam pregar a graça junto com a lei. Então, Paulo diz assim,
que eles reforçaram que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas eles dizem que naquele concílio, o que foi recomendado? E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. A igreja, desde o início, se preocupando com os outros, se preocupando com os pobres. Devemos fazer o bem para minimizar, diminuir o sofrimento do próximo. A pobreza humilha, a pobreza avilta e degrada, a fome é cruel, a fome dói. Então, faça você mesmo, para que você possa resgatar a sua própria humanidade, para que você se torne gente sensível com as necessidades do outro, para você ser curado também. Muito da nossa solidão, muito da nossa tristeza, muito da nossa angústia, muito do nosso medo, da nossa ansiedade, fobia, está relacionado ao ensimesmamento. Olha que palavra que eu arrumei. Ao nosso narcisismo, a uma vida egoísta voltada para nós. Anos atrás, uma igreja em Brasília, muito bem localizada, e falecera um senador da República e sua viúva morava ao lado do templo dessa igreja. E aquela mulher vivia uma vida muito difícil naquele dia, porque ela não sabia o que fazer com o estilo de vida que ela tinha. Ela tinha absolutamente tudo, mas o marido morrera e ela perdeu o propósito na vida. E um domingo de manhã ela resolveu ir à igreja. Talvez na igreja ela tivesse alguma resposta. E chegou cedo, e chegou para a escola bíblica dominical. Se você quer aprender Bíblia, você vai aprender mais Bíblia numa escola bíblica dominical do que às vezes no púlpito da igreja. E muitos crentes só vêm ao culto. Mas na escola dominical você se fixa mais nas lições e você pode fazer perguntas. E os professores, pelo menos os professores da escola dominical aqui dessa igreja, são muito bons. E então, você vai ser ajudado. E se você não é ainda aluno da escola dominical, eu quero encorajá-lo a se tornar aluno da escola dominical. E aquela mulher, sem saber, chegou na escola dominical e o assunto era trabalho. E ela começou a ouvir o estudo bíblico sobre trabalho. E depois o pastor que era o professor daquela classe, começou a falar do ministério de voluntariado daquela igreja. E começou a citar exemplos, mostrando na Bíblia e citando o que a igreja fazia, o que as pessoas podiam fazer. Aquela viúva do senador chegou ali, querendo pensar no que fazer da sua vida, marcou com o pastor depois do culto de conversar com ele, nem esperou o pastor. Acabou a escola dominical, ela mandou um recado para o pastor. Pastor, eu já sei o que eu posso fazer. Ali na igreja, ela, com aquela lição sobre o trabalho, voluntariado, ela percebeu que ela podia usar o que ela tinha, o que ela sabia fazer para ajudar os outros, para abençoar pessoas, para ser útil nas mãos de Deus para abençoar carentes, pobres, pessoas necessitadas. Muitas vezes o que está faltando é nós olharmos para o lado, porque estamos com uma vida muito autocentrada. E uma vida autocentrada em si mesma, centrada em si mesmo, adoece. Olhe para fora para se curar. Cuidar, servir e amar nos liberta de nós mesmos, do nosso autoenamoramento. Também, irmãos, Jesus está falando da grande recompensa que deve vir de Deus. E ele fala sobre isso.
para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Se você recebe aplauso das pessoas pelo que você faz, pela sua generosidade, a sua recompensa é muito passageira. O grande aplauso deve vir de Deus. Portanto, faça coisas para as pessoas como que fazendo para Deus. Outro princípio, seja rico em generosidade e pobre em autoglorificação. Ignore o que a tua mão esquerda, ignore o que faz a tua mão direita. É o que Jesus diz em Mateus 6,3. E generosidade também, ele lembra, traz bênçãos dos céus. Portanto, fazer como negociata, fazer o bem, ajudar o próximo, ser sensível às necessidades do próximo, para autopromoção, é uma negociata, uma barganha com Deus. Isso é arriscado. Nós não precisamos ignorar as bênçãos que nos advêm de um coração generoso. Ninguém fica em dívida com Deus, irmãos. Eu ensinei algumas coisas aos meus filhos, mas uma frase que eu dizia para eles que eu não queria que eles esquecessem. Eu dizia sempre para eles assim: Deus tem sempre muito mais a nos dar do que nós a Ele. Talvez tenham aprendido algumas coisas que eu ensinei, mas eu orava para que eles aprendessem isso. Deus sempre tem muito mais a nos dar do que nós a Ele. Quando fazemos alguma coisa com amor a Deus, sem segundas intenções, Deus vê. E Deus sabe suprir as nossas próprias necessidades, irmãos. E Deus vê um coração generoso. Deus diz em Provérbios 17, o que escarnece do pobre insulta a Deus. Mas diz também, quem dá aos pobres empresta a Deus, e este lhe restituirá o seu benefício. Isso está em Provérbios 19, versículo 17. A gente já leu aqui nesse contexto de culto, na nossa leitura devocional do culto, a característica da mulher virtuosa, daquela mulher que é admirada, daquela mulher que é sábia, daquela mulher que é bela, não só por fora, mas por dentro. E aí, Provérbios 31, quando nos fala da mulher virtuosa, diz: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. É uma mulher bonita por dentro, também por fora. Se você deseja aprofundar a reflexão sobre esse assunto bíblico, eu sugiro, para início de conversa, você ler o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios numa sentada só. São 31 capítulos apenas. E você ressalte todas as vezes que os textos falarem sobre generosidade e assistência aos pobres. Você vai ficar impressionada como Deus tem a nos falar e como Deus tem a nos instruir. Deixa eu caminhar para o fim. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós para que nós não nos gloriemos. Mas diz que Deus nos salva para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas Deus nos salva pela sua graça mediante a fé em Jesus Cristo, para que a nossa vida passe a ser uma vida que faça obras em gratidão a tudo aquilo que Deus já fez por nós. E Efésios 2:10, eu não sei se eu coloquei aí, coloquei? Efésios 2:10? Não, Efésios 2:10 diz assim, vou ler para os irmãos.
Deixa eu achar aqui rapidinho. Mas não está o texto bíblico em si. Eu vou ler o texto bíblico para os irmãos relembrarem. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Deus, fomos criados em Cristo para as boas obras. Se você é de Jesus, você é chamado em gratidão ao que tudo que Deus fez por você em Cristo. Você ser uma pessoa generosa, você andar fazendo bem. Não para obter salvação, para expressar sua gratidão a Deus. Ele nos deu uma nova função, andarmos em boas obras, criados em Cristo Jesus para essas obras, para que andemos nessas obras, andemos fazendo essas boas obras. Nós somos filhos da reforma. Quando Martinho Lutero afixou 95 teses lá naquela igreja, ele deixou 3 fundamentos: a salvação só pela graça e não pelas obras. A Bíblia, não a tradição, como única regra de fé e prática. E o sacerdócio universal dos salvos, não o clericalismo. E aí, a Bíblia nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos esquecer disso. E por que as obras são importantes? Termino dizendo isso. Você se lembra de Jesus em Mateus 25, dizendo daquele dia em que ele vai separar as ovelhas dos bodes? Lembra-se? Ele vai separar aqueles que são deles, daqueles que não são deles. Daqueles que o conhecem pessoalmente, se renderam a Jesus, daqueles que não se renderem. E aí, Jesus, agora como juiz, vai dizer assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E aí Jesus prossegue dizendo: e os justos vão perguntar: quando? Quando é que o Senhor esteve nu e nós te demos vestido? Estiveste com fome e nós te demos de comer? Quando? Porque os justos não fazem isso para contabilizar o céu. Eles fazem bondade em gratidão e eles nem se lembram do que fizeram. A mão direita deles não fica contando o que a mão esquerda fez ou vice-versa. Eles fazem por amor, eles fazem por abençoar. Eles não computam: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eles sabem que isso não traz salvação, mas fazem isso para glorificar o nome de Deus. Irmãos, segunda coisa a ser enfatizada: as boas obras glorificam o nosso Pai Celestial. E Jesus disse algo que eu já citei: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, há uma terceira coisa dita por Tiago. Tiago diz que aquilo que nós fazemos como boas obras, como generosidade, elas autenticam, elas evidenciam a nossa fé. Elas não trazem salvação, mas elas evidenciam. E Tiago tem um texto que ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até ficar satisfeito, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A nossa fé é autenticada pelo desejo de sermos generosos, de fazermos o bem, de ajudarmos, sermos solidários, sensíveis à necessidade do próximo. É bom lembrar que fé morta é sinônimo de fé inexistente, mas a fé viva produz boas obras. Então, deixa eu terminar. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, como nos ensina Gálatas 6:10. Domingo passado, eu estava em Natal, de férias, e eu fui a uma igreja. E Natal é a terra do sol, irmãos. Mesmo quando chove, abre sol 3, 4, 5 vezes por dia. Mas eu cheguei na igreja, cheguei lá no templo, há um lugar separado para as crianças e começou a chover. E havia voluntários naquela igreja com guarda-chuva e eles colocaram os guarda-chuvas à disposição de todos os visitantes, para que os visitantes não pegassem chuva e chegassem até o templo, deixassem os seus filhos na ala infantil e passassem pela rua até chegar ao templo. Eram vários os voluntários com chapéu na mão, e a frase que estava na camiseta que eles usavam é o seguinte: adorar também é servir. Adorar também é servir. E a coisa que me chamou a atenção naquela igreja que eu não conhecia era o número de pessoas voluntárias, irmãos. Eram tantos voluntários para dar assistência aos visitantes, para dar assistência ao pastor, dar assistência ao professor da escola dominical, pessoas que chegavam cedo, dar assistência às crianças, dar assistência a vários ministérios da igreja. Irmãos, nós precisamos ter na igreja esse espírito de serviço. E se há uma coisa que essa igreja precisa é de voluntários. Nós precisamos de gente que queira adorar a Deus, mas queira adorá-lo também com seu serviço. Você quer ajudar? Você pode somar, você pode servir. Nós precisamos, há muitos ministérios. Por exemplo, o nosso Ministério de Comunicação está fazendo uma chamada. Nós adquirimos equipamentos de som novo. Nós adquirimos iluminação, nós vamos implantar isso aqui, mas nós temos pouquíssimos voluntários que queiram nos ajudar na transmissão, no som, na projeção, em colocar as letras, coisas muito simples que qualquer pessoa pode fazer e nós damos treinamento. Eu não sei fazer, pastor. Você pode ser bênção, ajudando a sua comunidade de crentes, sendo voluntário. Nós vamos ter treinamentos de 20 a 29 de maio para várias áreas. Eu não sei nada. Você quer adorar a Deus servindo? Nós somos chamados às boas obras. Nós somos chamados para servirmos ao Senhor. E se você se tornar um voluntário, você há de abençoar a nossa igreja também com o seu serviço. E você certamente adorará a Deus com o seu servir. Que seja assim e que Deus nos abençoe.